E o discurso do Fux? Bom, é o seguinte, o Fux, meninos, eu vou fazer o seguinte, eu vou falando depois os itens, os trechos, vocês leem os trechos e eu comento. O Fux fez um discurso hoje na volta do recesso do judiciário, né, do fim do recesso do judiciário, de mediano. Ele fez um discurso em defesa da democracia, das instituições, é claro que é um recado ao presidente Jair Bolsonaro. O texto é bom, está correto, essencialmente, com um escorregão, que eu já vou dizer qual é, né? Ministro Fux, não dá para ter um pé lá, outro cá. Tá? Em matéria de democracia, os dois pés na democracia. O discurso é bom, ele só veio um pouco tarde, deveria ter sido feito há uns 3 meses já. Mas o tio também é razoável, antes tarde do que nunca. Né? Tem coisas corretas com o escorregão. O Bob Furruia, ele falou em salvaguardar a Constituição. Vai lá. Disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, tem cumprido o seu papel de salvaguardar a Constituição, atuando em prol da estabilidade institucional da nação, da harmonia entre os poderes e da proteção da democracia, sempre pelo povo e para o povo brasileiro. Bom, aqui lembrando o essencial, a Constituição, a democracia é um regime constitucional, né? Ainda em que pese a ideia de que, bom, a Constituição é o governo do povo, então o povo vai e decide tudo na hora. Não. É preciso que você tenha um papel em que direitos são assegurados e, por contraste, obrigações. Mas a Constituição, ela costuma ser afirmativa, mais afirmativa do que negativa. Aliás, a Constituição, ela afirma até quando nega. Né? Os outros códigos infraconstitucionais é que são restritivos. A Constituição é uma carta de direitos. E quem é que zela por ela? É o Supremo. Neste sentido, o Supremo tem um certo papel moderador no seguinte caso: em havendo dúvidas sobre o que dispõe a Constituição, quem dirime essa dúvida, quem tira essa dúvida, obviamente é o Supremo. Quem vai ser? São as armas? Não. Quem é que faz a interpretação última da Constituição? Como a Constituição não consegue ser exaustiva na especificação de todos os direitos, muitas coisas devem ser interpretadas. E esta interpretação, sim, cabe ao Supremo fazer. A democracia é o regime de direitos, vai bem, mas não é o regime da impunidade, vai. Sim, disse o presidente do STF. Harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desse jaez deslegitimam veladamente as instituições do país. Ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de séculos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia de nosso país. Exatamente. Então é o seguinte, a democracia não convive com a agressão permanente à democracia. Eu costumo dizer aqui, e aqui eu já pego o item seguinte, para a gente dar uma economizada, eu costumo dizer que a democracia não aceita qualquer desaforo. O regime em que tudo pode é a tirania. Para quem é o tirano, o amigo do tirano. Aí tudo pode. Na democracia, nem tudo pode. As coisas que... A democracia, aliás, é o regime em que nem tudo pode. Então, assegurados os direitos que estão ali e que foram pactuados, concertados com C, combinados, aqueles que não respeitam esses direitos essenciais dos outros, essas pessoas têm que receber uma sanção. Porque em estando inconformadas com aquilo que está disposto na carta, que se organizem para mudá-la.
Notem, eu não tenho nada contra quem vai à rua pedir voto impresso, por si. Não é aí que está a ilegitimidade da questão. Pedir voto impresso? Pode pedir à vontade. O que não pode ou é voto impresso ou não tem eleição. Isso não pode. Isso não pode. Claro, já disse, o pedido do voto impresso do Bolsonaro é essencialmente fraudulento, não é isso que ele quer. Mas digamos que as pessoas que estão na rua queiram, realmente acredito que o voto impresso poder... Não, é legítimo. Agora, o que não pode ou é voto impresso ou é intervenção militar. Por exemplo, é absolutamente legítimo sair na rua e pedir o impeachment do Bolsonaro. Por que que o pedido de impeachment acaba sendo legítimo e o pedido de voto impresso não? Pelo que vem depois. Porque quem está pedindo impeachment, está pedindo impeachment. E se não der, não deu, ué. Vai ter de ser pela urna. Apesar dos crimes de responsabilidade. Por que que o pedido de voto impresso se torna ilegítimo? Ou é voto impresso ou vai ser pau. Aí não pode. Então, esse tipo de desaforo o regime democrático não pode aguentar. E precisa haver punição. E aí sim, o ministro fez um apelo, relembro, palavras voam, ações fortificam, né? Diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras. Só que, claro, é o presidente que ora fala uma coisa, ora fala outra, né? Palavras voam, ações fortificam. Na verdade, isso aqui é uma interpretação livre do ministro de um lema latino. Verba movent, exempla trahunt. Trahunt com H-U, né? As palavras movem, os exemplos empurram. Ou puxam. Trahunt, ele tem tanto sentido de empurrar como de puxar. Quer dizer, o exemplo é que faz a coisa mudar mesmo, né? A palavra, só a palavra para ser uma palavra oca, né? E as do presidente têm valido muito pouco. Agora, o ministro do Supremo também deu um escorregão, e aqui é o seguinte, meu filho, aqui nós deu um escorregão nessa coisa de democracia, nós aponta, não quero nem saber, quem que é? Sou eu. Luiz Fux disse o seguinte no discurso: saibamos ouvir a voz das ruas para assimilarmos o verdadeiro diálogo que o Brasil, nesse momento tão sensível, reclama e deseja. Nós do Supremo Tribunal Federal, ainda quando nossas atuações tenham que ser severas, jamais abdicaremos os nossos deveres e responsabilidades. No exercício de nosso nobre mister constitucional, trabalharemos para que, onde houver hostilidade, construa-se respeito. Onde houver fragmentação, estabeleça-se o diálogo. E onde houver antagonismo, estimule-se cooperação. Toda essa parte meio franciscana, onde houver isso, que eu leve aquilo, onde houver aquilo, que eu leve aquilo, tá, tudo bem. Né? Agora, saibamos ouvir a voz das ruas? Não. Não, Reinaldo, você não quer a voz das ruas? Você não é democrata? Qual rua? Ô, Bob Furua, qual rua? A rua de ontem? Ou a rua da semana passada? São duas. Tem a rua que é impeachment e tem a rua que é voto impresso. O Supremo deve ouvir qual voz das ruas? Ministro, foi ouvindo a voz das ruas que Vossa Excelência, inclusive, endossou decisões arbitrárias da Lava Jato. Viu? Endossou coisas arbitrárias da Lava Jato. Vossa Excelência ainda está ali virado no lavajatismo, como diz o povo. Saia dessa. Não tem que ouvir voz de rua coisa nenhuma, tem que ouvir a voz da Constituição. Tem que ouvir a voz das leis. Porque as ruas, ora querem uma coisa, ora querem outra. Às vezes as ruas pedem coisas legítimas, às vezes não. Voltemos à semana em que foram pedir nas ruas o impeachment de Bolsonaro. É legítimo. É legítimo. Por um acaso alguém disse ali ou impeachment ou luta armada? Alguém disse isso? É esse o espírito da movimentação? Impeachment, impeachment. Se não der, não deu.
Agora, ontem não. Ontem era ou voto impresso ou não tem eleição. Portanto, são coisas distintas. É bom, Vossa Excelência, botar a cabeça no lugar também. Eu nem vou fazer piada aqui com o cabelo, que eu sei que encaixar essa cabeça é mais difícil do que a minha. Mas, de qualquer modo, é uma piada. Não fica bravo. Pra que fica bravo? Hã? É bom calibrar esse negócio aí. Tem voz de rua? Coisa nenhuma. Juiz não tem que ceder alarido. Juiz tem de fazer o que está na regra do jogo. Já comporta toda decisão? Comporta, sim, um grau de solipsismo, de subjetivismo, de leitura parcialista. Não tem como, a gente entregaria a decisão aqui para um programa de computador e estava tudo feito. Agora, não é rua que decide isso. Nem agora, nem depois, já não era antes. Muita decisão se tomou com base no clamor das ruas, decisão errada que nos jogou neste pântano que está aí.